Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 30º programa O Espiritismo Esclarece, o 10º do projeto Parábola de Jesus, um projeto que a cada sábado uma dupla de convidados comentará cada uma das 36 parábolas de Jesus. E hoje com a presença de nossas queridas amigas Marlene Machado e Patrícia Ferreira, que retornam ao programa para mais uma participação, compondo agora uma nova dupla, em mais uma interessante análise acerca de uma das excelsas parábolas do Cristo. Nosso tema? Vamos conversar sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Esperamos que todos apreciem. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho, e não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, estamos de volta e já com nossas convidadas do programa de hoje, às quais quero de imediato dar as boas-vindas.
Assim, sejam muito bem-vindas de volta ao programa, queridas Marlene Machado e Patrícia Ferreira. Patrícia, que retorna hoje pela segunda vez no mês, em substituição à nossa querida Nilva Marques, que está convalescendo e já muito melhor dos sintomas que sentiu do Covid-19. Mas logo estará conosco, pois anseia pelo trabalho. Nossa gratidão, Patrícia. E como de praxe, antes de iniciarmos nossos comentários, convidamos os internautas a compartilharem conosco de um rápido momento de prece, elevando assim os pensamentos a Deus, a Jesus e aos benfeitores amigos para que nos inspirem e nos intuam a fim de que possamos, durante o programa, sermos instrumentos efetivamente úteis no cumprimento de nossa proposta, que é de trazer luz e ampliar o entendimento acerca das excelsas parábolas do Mestre Jesus. Então, queridos amigos da espiritualidade, se conosco. Gratidão. E vamos ao trabalho. Apenas repassando rapidamente nossa normativa funcional, às convidadas e aos internautas que talvez estejam acessando pela primeira vez nosso programa. O programa é desenvolvido em 3 blocos, com 5 minutos para cada expositor colocar seus argumentos acerca do tema programado. E o nosso tema de hoje, como anunciado, é a parábola dos trabalhadores da vinha. Também é conhecido como a parábola dos trabalhadores da última hora. É uma parábola profunda que dá ensejo a grandes questionamentos e reflexões. E, por certo, nossas convidadas trarão hoje aqui. Portanto, sem mais delongas, passo inicialmente a você, Marlene Machado, para que possamos ouvir suas considerações iniciais. 5 minutos, Marlene. Então, boa noite a todos que nos assistem, boa noite, Arivelto, Patrícia. É um prazer estar aqui de novo para falarmos de mais uma das parábolas de Jesus, né? Essa parábola que nós assistimos junto, né? A parábola dos trabalhadores da vinha. E se vocês observarem nessa parábola que assistimos, né? Jesus abria a boca e saía aquilo com muita espontaneidade, né? Que eram as parábolas, as histórias que ele criava, que ele não perdia oportunidade, né? Para poder trazer o seu ensinamento, né? Ou à multidão, ou aos seus discípulos, ou mesmo aqueles que o perseguiam, né? Para tentá-lo, né? Foi no caso da parábola do bom samaritano, né? Quando perguntam a ele quem é o meu próximo. Então, Jesus sempre assim, espontaneamente ele conseguia criar na hora aquela parábola, né? Bom, ele era Jesus, não era nós, não éramos nós. Bom, Jesus também não deu título às parábolas, vocês perceberam aí que ele não falou o título, né? Esses títulos foram criados posteriormente para identificar as parábolas, né? E hoje, se nós fôssemos dar um título a essa parábola, com certeza nós iríamos homenagear, né, o protagonista da história, que é o dono da vinha, né? Ao longo da história, vocês vão se dar conta que ele é o protagonista e ele é Deus, né? E então, assim, um título que eu daria hoje seria o bom, o generoso, o caridoso e justo dono da vinha, porque ele, ao mesmo tempo que ele era generoso, ele também era justo, né? E então, assim, em momento algum, ele fez injustiça com aqueles trabalhadores que receberam o mesmo que os outros que trabalharam uma hora, né? Bom, vocês viram que o dono da vinha foi na praça buscar os trabalhadores às 6 da manhã, que era a primeira hora do trabalho, né? E ele combinou um denário pela jornada do dia. Bom, o que é um denário? Um denário é uma pequena moeda de prata, né, que era assim a mais utilizada naquela época e que correspondia a um dia de trabalho desses trabalhadores aí, né? E, essa moeda, ela deveria ser paga no mesmo dia de trabalho, porque eles necessitavam desse dinheiro para as despesas do dia já, para sustentar a família, né? E uma coisa bem curiosa que eu vou trazer para vocês aqui
é que até a data de hoje, até hoje, nessa época, em Jerusalém, ainda acontece isso na porta de Damasco. Os trabalhadores vão para lá de manhã cedo aguardar serem contratados para o dia. O trabalho, eles precisam ganhar o dia, então todos os trabalhadores vão para lá, para a porta de Damasco, e é claro que nem todos conseguem ser recrutados no dia, ganhar o dia de trabalho, né? Aqueles que ganham o dia, eles saem de lá assim, muito felizes para ir trabalhar, porque eles têm garantido, né, o sustento da família naquele dia. E os que não são contratados, eles ficam lá até o final do dia, aguardando, esperando ver se surge uma oportunidade para eles, né? Então, chega ao final do dia, eles ficam muito tristes mesmo quando eles têm que voltar para casa sem ter conseguido ganhar o dia, né? Então, isso é uma realidade que ainda hoje acontece. Bom, mas voltando à nossa história lá da parábola, o dono da vinha se compadeceu dos que ficavam. E aí ele voltava para recrutar, vocês viram bem isso na parábola, né? Ele voltou às 9 da manhã, ele voltou ao meio-dia e ele voltou também às 3 da tarde. Bom, com cada um, cada vez que ele voltava, ele combinava que pagaria o que fosse justo, né? Mas percebendo que ainda haviam trabalhadores lá na última hora, quer dizer, às 5 da tarde, que a jornada terminava às 6, ele voltou lá. E aí ele conversou com eles e perguntou o que eles faziam parado ali o dia inteiro, não estavam trabalhando. Daí eles falaram, né, que eles não tinham conseguido o trabalho, ninguém deu trabalho a eles, ninguém levou eles. Bom, aí o dono da vinha ficou tomado de compaixão deles, né, e disse assim, não, vão também para a minha vinha trabalhar. Mas nessa hora ele não disse que pagaria que fosse justo, ele não disse nada. E esses trabalhadores foram pela fé, pela boa vontade, porque eles passaram o dia inteirinho ali aguardando uma oportunidade. Então eles assim, eles se agarraram a tudo, eles foram com muita fé, com muito amor, né? E essa parábola da vinha, ela nos remete à bondade de Deus, né? Porque Deus não nos olha a partir dos nossos méritos, dos nossos merecimentos, merecemos ou não, mas sim a partir da sua misericórdia, né? Em direção às nossas necessidades. Ele não está levando em conta o que nós merecemos e sim o que nós precisamos. É uma lógica muito diferente da nossa cultura nas relações de trabalho e até nas relações de educação, né? Essa inversão da nossa lógica faz o ser humano se empenhar bem mais, porque ele recebe mesmo não merecendo, ele está sendo atendido, né? Imagina se nós fizermos um pouquinho disso aqui nas nossas relações, se nós conseguirmos cuidar do outro e dar ao outro, mesmo ele não merecendo, mas simplesmente pela nossa generosidade em relação a eles, às necessidades deles, né? Nós teríamos com certeza, uma sociedade bem mais justa e bem mais harmoniosa, né? Bom, para introduzir o assunto era isso, Arivelto, contigo. Interessante abordagem inicial, Marlene. Muito obrigado. Sem dúvida, é uma parábola fascinante e Jesus, o maior educador de todos os tempos, apresenta com maestria. Estou curioso para ouvir mais de teus argumentos. Ótimo começo. Apenas lembrando aos nossos internautas, estamos utilizando como obra de referência bibliográfica a singela obra de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, que podem fazer o download, aqueles que tiverem interesse, em formato PDF na internet ou adquirir pelo site da editora O Clarim. Passemos agora à nossa querida Patrícia Ferreira para suas primeiras considerações. É com você, Patrícia, 5 minutos. Boa noite, Arivelton, boa noite, Marlene. É um prazer estar aqui novamente para falar sobre as parábolas de Jesus. Boa noite, internautas que estão aqui nos assistindo. Então, é mais uma parábola maravilhosa de ensinamentos que Jesus nos trouxe, a parábola da vinha.
Ou a parábola também dos trabalhadores da última hora, né, que pode ter, uns chamam por um nome, outros chamam por outro, né, até mesmo que nem a Marlene nos falou, que Jesus não deu nome às parábolas, então nós chamamos mais assim pelo que nós nos habituamos. A parábola da vinha, Jesus nos conta de um pai de família que saiu e procurou pessoas para trabalhar na sua vinha, né? E essas pessoas ele chamou conforme também as condições delas, né? Em períodos diferentes de tempo. E ali na parábola ele começa a chamar desde madrugada, porque o trabalho para Deus, o trabalho na seara cristã, ele tem que começar desde cedo. Ali na parábola, o senhor, pai de família, que sai para chamar pessoas para trabalhar, ele representa Deus. E esta vinha, ela representa o planeta Terra, as pessoas. O trabalho representa a nossa oportunidade de redenção, de progresso espiritual e moral, de crescimento que Deus nos dá na sua misericordiosa bondade, né? E esta parábola ela nos traz também, como as outras, a questão da evolução, do reino dos céus também, nos fala sobre isto, e num primeiro momento ela parece injusta, mas não é, né? Porque ele sai para buscar os trabalhadores, e aqueles que começam mais cedo a trabalhar, que são os principiantes, e depois aqueles que são chamados lá no final do dia, na hora de pagar esses trabalhadores, ele paga o mesmo valor para todos eles, mas não acontece ali nenhuma injustiça. Inclusive, ele questiona, né? Sou eu que sou bom ou será que é o seu olho que é mau, né? Acontecia ali naquela época também a questão da inveja, a questão do egoísmo, né? Porque, que nem a Marlene nos falou, as pessoas podem pensar de forma solidária, pensar em ajudar o outro. Na questão da evolução, uns começam antes e outros começam depois. Porém, aqueles que começam por último, eles podem alcançar essa evolução moral e espiritual mais rápido do que aqueles que começaram primeiro. Isso por causa da questão do esforço deles, da boa vontade, da constância ali em seguir, né? Então, eles foram chamados, esses da última hora, e receberam a mesma moeda, o mesmo valor, porque eles sempre estiveram dispostos ao trabalho, porém não tinham sido chamados antes. Diferente daqueles, muitos que são chamados antes e se negam ao trabalho, ou fazem um trabalho mal feito, ou não evoluem o suficiente, e quando tem que ter as atitudes, né, com relação ao seu semelhante, de progresso, eles têm atitudes contrárias ao bem, né? Porque eu estou fazendo uma comparação da parábola aqui, falando de um ponto de vista espiritual, porque falando dela, do ponto de vista material, ela parece injusta, porque o trabalhador na empresa, ele trabalha por hora, por quantidade, e muitas vezes não priva pela qualidade do serviço, né? Então, como esse trabalho de um profissional, assim, do ponto de vista material, ele leva em conta o dinheiro, e muitas vezes o materialismo que acaba vencendo, né, em relação ao progresso moral e espiritual, né? Essas pessoas acabam sendo tomadas pelas coisas materiais, né? E falhando na sua evolução espiritual, né? Então, esse trabalhador saiu para chamar os trabalhadores em diferentes horários, só que os primeiros foram horários assim de 3 em 3 horas certinho, né? Eles começaram de madrugada, aí teve a terceira hora,
teve a sexta hora, teve a nona hora, aí até teve a 12ª hora, 15ª, a 17ª e a 18ª hora, né? E todos eles foram chamados. E quando chegou ali nas últimas horas, a partir da nona hora, o intervalo diminuiu. Por que esse intervalo diminuiu? Porque aqueles que foram chamados por último, na última hora ali, eles aparentemente, né, para quem não tem aquela noção de reencarnação, né, das pessoas poderem encarnar e evoluir de uma reencarnação para outra, aqueles que chegaram ali na última hora, eles já estavam mais evoluídos do que aqueles que vieram antes. Por isso, eles precisaram de um tempo menor em função do aprendizado deles, né? Em função da disposição que eles já tinham também em aprender. Por isso, essa diferença de tempo do homem ali chamar, de Deus chamar as pessoas para o trabalho, né? E a oportunidade ela é dada a todos, né? Tem a questão no caso deles ali já envolvia a questão da última hora, a questão da perfeição, da harmonia, né? Da perseverança que eles tinham, né? E a jornada de trabalho dos hebreus era uma jornada de trabalho de 12 horas. E aí eles colocavam assim os períodos, né? Eles colocavam a primeira hora, tipo a primeira hora das 6 às 7 da manhã, a segunda hora das 7 às 8, né? E assim por diante, por períodos, né? E aí tem essa diferença, né? Do homem, ele trabalhar, de nós trabalharmos por amor, né? Em querer fazer o bem, desinteressados, e em nós fazermos somente pelo dinheiro. Que nem os trabalhadores, eles podem estar ali na obra, olhando o horário, não dando tanto quanto deveriam, né, de esforço para a realização do trabalho. E aqueles nossos irmãos que chegaram por último, eles apresentaram maior qualidade. E isso, né, a qualidade, a humanização, é isso que é levado em consideração aos olhos de Deus. Obrigada. Agora eu passo a palavra para o nosso irmão Arivelton. Gratidão, Patrícia. Ótima abordagem inicial, também trazendo esclarecimentos sobre essa questão de horas de trabalho e que dá ensejo à discussão conceitual de trabalho efetivo, produtividade, produção e merecimentos. Também quero muito ouvir o desenvolver de tuas ideias. Queridos internautas, finalizamos assim nosso primeiro bloco com ótimas participações de nossas duas convidadas. Passemos então ao nosso segundo bloco, em que ambas poderão ampliar suas considerações iniciais. Voltamos a você, Marlene, mais 5 minutinhos. Dando sequência à nossa discussão, né, a Patrícia trouxe muito bem a questão da justiça, né, que Deus é ao mesmo tempo caridoso e justo, né? Quando ela traz a questão da reencarnação, aí isso começa a ficar muito mais claro, né? Porque cada reencarnação nós viemos mais, vamos dizer, mais preparados, né? E precisamos de menos tempo, né? Então, esses trabalhadores de última hora não deixam de ser aqueles primeiros que se aprimoraram, né? Mas trazendo agora para uma questão da parábola, num sentido mais literal, como ela aconteceu, sem olhar muito a questão, o lado espiritual, né? As pessoas olham e dizem assim, mas que injustiça é essa, né? Acho que muita gente já se perguntou, e eu também já me perguntei, mas como é que é isso? As pessoas, uns trabalharam lá o dia inteirinho, e o outro chega na última hora e recebe o mesmo, tá? Mas e por que então que o dono da vinha não pegou e não começou a pagar pelos primeiros que chegaram? Se ele começasse a dar a moeda lá, um denário, para cada um que chegou em ordem,
né? Isso não teria acontecido, aquela polêmica toda que eles se revoltaram contra o dono da vinha. Então, os primeiros receberiam, iriam embora felizes da vida porque ganharam o dia de trabalho, né? E assim por diante, até chegar nos últimos que iam ganhar a mesma coisa e ninguém ia ficar sabendo, né? Mas o dono da vinha não estava tão preocupado, né, em ter que passar pela porta larga, coisa assim. Não, ele queria passar pela porta estreita, aquela porta que daria mais trabalho para ele, mas que ele poderia utilizar, né? Ele não estava ali para agradar os trabalhadores, ele estava ali para poder ensinar. E a grande lição, o grande objetivo que ele tinha ali, né, era dar uma lição de humildade, de justiça e de bondade a todos os trabalhadores. Porque se ele pagasse por ordem, eles iam embora todos felizes e ele não teria ensinado a eles essa lição, e também ele não teria dado a esses trabalhadores a oportunidade, né, deles próprios se olharem no espelho, se enxergarem a si mesmo com as suas mesquinhez, né, com seus egoísmos, sua avareza, né, e tudo aquilo que eles fizeram, não sendo justos nem generosos com o dono da vinha que garantiu o dia de trabalho para eles, né? Então, agora pegando o lado de Deus, né? Que esse dono da vinha era Deus, né? Deus é ao mesmo tempo generoso e sem com isso ser injusto, né? Ele é generoso e justo, né? Mas quem é que foram os injustos? Foram os primeiros trabalhadores, né? Por que eles foram injustos? Porque eles tiveram a tranquilidade do trabalho garantido na primeira hora do dia. Então, quer dizer, eles ficaram aliviados porque eles foram os primeiros a serem recrutados, então eles estavam garantidos, receberam o que foi combinado, que era o pagamento da época, né? Então, assim, estava tudo certo com eles, não teve nada errado. A única coisa que teve de diferente, que revoltou eles, era que o dono da vinha teve compaixão para com as necessidades dos trabalhadores da última hora. Esses também precisavam voltar para casa levando dinheiro para o sustento da família, né? E a graça de Deus, ela é para todos nós, né? E como é que nós reagimos numa situação semelhante? Agora vamos trazer para nós, né? Nós podemos vivenciar essa situação na nossa família, no trabalho, até na casa espírita, né? Quando um trabalhador novato está chegando, tá? E aí ele se destaca, tá? E aí ele chama a atenção de todo mundo, ou todo mundo presta atenção nele, porque ele tem muito a acrescentar, né? E aí ele é convidado, muitas vezes, a assumir uma determinada situação, posição, um trabalho, que possivelmente nós almejaríamos aquele trabalho, né? E isso nos provoca o quê? Nós olhamos e apoiamos e achamos que legal, chegou o trabalhador da última hora aqui e ele está fazendo um excelente trabalho, ou nós nos ressentimos, nos revoltamos e achamos que nós chegamos primeiro, consideramos a ordem de chegada ali, né? Bom, o dono da vinha, ele conseguiu fazer com que cada uma dessas pessoas se olhasse no espelho e visse, né, o que incomoda tanto eles. Se é porque Deus é caridoso, né, ou porque eles estão com inveja dos companheiros, né? E o dono da vinha era generoso, porque ele sabia que todas as pessoas precisavam daquele ganho, né? E a generosidade desse dono da vinha fez com que os trabalhadores despertassem a sua avareza, né? E aí, a lógica do merecimento para eles. E Deus não está na lógica do merecimento, Deus está na lógica da necessidade, de qual a necessidade que cada um tem, o que eu posso atender em cada um, né? E o próprio Jesus disse, tá, que veio para os sãos, não veio para os sãos, e sim para os doentes. Se Jesus veio para os doentes e ele andava em meio às pessoas consideradas de má vida, né? Por que então os trabalhadores tinham que entender que eles tinham mais merecimento que os outros, né?
ele Jesus estava mostrando essa parábola, que Deus também não ia abandonar os que necessitavam para atender só aqueles que se consideravam com melhor merecimento, né? Então, Deus atende a todos, porque todos nós somos seus filhos amados, né? Se fosse só pelo merecimento, Jesus não teria passado por tudo que ele passou, né? Porque tem alguém que merece mais que ele? Claro que não, né? Agora, eu vou dizer uma coisa, se fosse só pelo merecimento, né? Pobre de nós, né? Eu prefiro que Deus me olhe, né, pela caridade que ele tem, a bondade que ele tem em relação às minhas necessidades, né? Porque aqui nesse mundo de provas e expiações, por merecimento, a gente já está mal na parada, né? Contigo, Arivelto. Mais uma vez grato, Marlene, excelente. Analisaste muito bem este aspecto da justiça e bondade do Senhor da Vinha. Agora você, Patrícia Ferreira, mais 5 minutinhos para ampliar suas considerações. Fique à vontade. Então, retomando, muito boas as considerações da Marlene. Falando sobre os últimos serão os primeiros serão os últimos, né? Que Jesus nos ensinou também. Esses primeiros que vieram, eles foram representados pelos hebreus, pelos sábios, pelos profetas da época, né? E o pensamento dos primeiros foi um pensamento mais arcaico, mais tradicional, e os últimos que vieram depois foi o espiritismo, né? E foi dada a missão aos espíritas de pregar, né? Que é ide e pregai o evangelho, falar sobre reencarnação e colocar em prática o bem, verdadeiramente, né? Falando dos verdadeiros espíritas, não daqueles que parecem ser, mas não são, né? Daqueles que não estudam, né? Que não se orientam, que não praticam, né? A doutrina, e muitos deles, alguns que se dizem espíritas, põem a doutrina a perder através das suas práticas, através das suas atitudes erradas, né? Atitudes que deveriam ter e que eles não têm, né? E eu tive, assim, do material que eu pesquisei ali, umas anotações bem curiosas, né? Sobre isso, falando da hora terceira, sexta, nona, e assim por diante, que no caso da madrugada foi por o representante Moisés, Malaquias e Sócrates, né? Depois foi a hora terceira, João Batista, né? Que foi o precursor que depois, né, preparou um caminho que veio Jesus, né? E depois foi a hora sexta, que foi Jesus e os seus apóstolos, que é o momento de semeadura, de nova era. A hora nona por Paulo e Francisco de Assis, né? E a hora 11ª, que é a 10ª hora, né? Que representada pela doutrina espírita, por Allan Kardec, né? Que foi a terceira revelação, né? E os mesmos que na parábola ali participaram de uma das fases, eles podem e participaram também das outras fases da evolução, né? Que é o que nos mostra a reencarnação. Moisés e outros que vieram, que naquela época, de acordo com as pessoas daquela época, tiveram atitudes mais ríspidas, mais rígidas, e que também se fizeram necessários naquele momento, eles deixaram um legado, que posteriormente foi o que ficou, assim, dos pensamentos dos que predecederam, né? Para o futuro, que no caso tem essa ligação entre passado e futuro, né? Os nossos irmãos que vieram depois, né, tiveram um caminho preparado para depois eles continuarem essa evolução e continuarem nos ajudando, porque Deus sempre nos manda espíritos mais evoluídos para nos acompanhar
para nos ajudar para fazer o progresso da humanidade, né? E essa primeira hora, esses trabalhadores que vieram de primeiro momento, eles muitas vezes não aproveitaram as sucessivas encarnações, né? Então, por isso eles precisaram encarnar mais vezes, né? Porque eles não tiveram o aproveitamento devido, eles precisaram de tantas encarnações, quanto que tem aqueles nossos irmãos, trabalhadores de última hora, que se esforçam, que não pegam um desvio no meio do caminho, que seguem em linha reta e que conseguem galgar essa evolução em menos tempo, né? Eles estão sempre dispostos desde o início, por isso eles conseguem alcançar essa evolução mais rápido. Essa parábola, ela nos cabe lembrar também da questão do óbolo da viúva, que no óbolo da viúva nos ensina que não importa a quantidade também, vale a intenção, porque ali a senhora deu a moeda, deu da única moeda que ela tinha, quanto que um rico deu daquilo que ele tinha sobrando, que era supérfluo, que não fez falta, né? E que muitas vezes ele pode ter dado aquele dinheiro sem ter tido um sentimento, né? Porque o mais indicado é, antes de dar esmolas, é a verdadeira caridade, é o carinho, é a atenção, é a conversa, até mesmo o emprego para a pessoa que está precisando, né? E também essa parábola, ela nos cabe a máxima, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, porque ali o senhor da vinha, ele chamou os trabalhadores, mas na hora do pagamento, todos receberam a mesma quantidade de valor, até aqueles que trabalharam menos. Mas os que trabalharam menos, eles receberam porque Deus foi bom, mas também porque ele foi justo, e eles mereceram aquele valor ali, né? Por causa da dedicação deles, né? Nesse trabalho que eles tinham que realizar, nesse sentido, né? Então, agora eu vou passar a palavra para o Arivelton. Gratidão, Patrícia. Muito bem teres abordado essa questão da reencarnação. E é bem verdade, no ponto de vista que trouxeste, muitos dos trabalhadores da última hora estiveram aqui nas primeiras horas e agora retornam para as suas últimas oportunidades. Muito bem, caros internautas, finalizamos assim nosso segundo bloco. Vamos para o terceiro e último bloco, onde ambas farão suas considerações finais. É com você, Marlene. Sua conclusão, por favor. 5 minutos. Bom, então, finalizando, né, nosso último bloco, né, achei muito interessante discutir com a Patrícia essa parábola, porque ficou muito, nas nossas visões, assim, ficou muito complementar, ao mesmo tempo que eu fiquei vibrando no que a Patrícia disse, né? Mas ela conseguiu trazer as coisas que faltaram no que eu disse. Então, assim, foi muito complementar e muito harmônica, né? E a justiça de Deus aparecendo sempre, né? Então, o que essa parábola nos ensinou? Né? Essa parábola nos ensinou que Deus é soberano, Deus é generoso e Ele distribui as bênçãos com justiça, bondade e sabedoria. Né? Ele não é injusto nunca. E que devemos ter um coração generoso e justo, como o do nosso Pai, né? Esse coração justo para com os nossos irmãos, né? E que Deus sempre salva a todos, mesmo Ele não nos devendo nada, porque Deus não deve nada. Aquele dono da vinha, representado por Deus, ele não devia nada, né? Mas Ele sempre nos salva.
os últimos receberam bem mais do que mereciam e nem esperavam por isso, né? E esse acho que é um ponto bem importante da parábola, porque Jesus vem mostrar, né, que a relação de Deus conosco não é uma relação de merecimento, não é uma relação de trabalho, de troca, de barganha, e sim uma relação pela graça, né? Então, se esses últimos, como disse a Patrícia, tiveram mais evolução, é porque eles já reencarnaram. Quem sabe esses últimos não são aqueles primeiros reencarnados, né? Então, eles já têm uma evolução bem maior, né? E agora, vamos ver assim, quem seriam esses trabalhadores da última hora na seara do Senhor? Será que são só os espíritas? Às vezes eu me pergunto, né? Porque muitos, eu assisto às vezes um católico falando, um evangélico falando, e eu vejo que, sabe, que todos os nossos irmãos de outras religiões estão falando a mesma linguagem, né? Então, eu entendo que esses trabalhadores da última hora são todos os cristãos que trabalham na divulgação do Evangelho, principalmente com o seu exemplo, com o modelo de vida, né? Na busca da reforma íntima, da generosidade, da fraternidade, né? Eles podem ser espíritas, sim, mas eles podem ser católicos, protestantes, luteranos, evangélicos, ou mesmo não professarem nenhuma fé, mas praticarem o que o Cristo nos ensinou. O que o Cristo nos ensinou? A lei do amor. Quanta gente está aí praticando a lei do amor, né? E nesse momento da pandemia, né, se faz muito necessária essa prática da lei do amor. Quanta gente que não está professando nenhuma religião e está assim, ó, com uma postura, né, muito, muito exemplar nesse momento, né? Onde nossos irmãos mais precisam que existe muitas possibilidades, né, da gente praticar essa lei do amor, né? Ela pode ser desde a doação em dinheiro, em gênero alimentício, em higiene, doação de roupa, compra daquelas pessoas que estão vendendo alguma coisa, que produzem alguma coisa, né? Como também pode ser uma palavra amiga, uma escuta sem julgamento, uma oração, ou utilizar os meios de comunicação para espalhar amor e esperança. Eu tenho olhado bastante nos meios de comunicação o quanto, nas redes sociais, o quanto as pessoas estão espalhando amor e esperança e palavras de fé, né? E eu desejo que cada um de nós aqui consiga fazer a nossa parte para um mundo melhor, né? Que a gente possa olhar para o lado e enxergar os nossos irmãos, cada um deles, né? Com a necessidade que eles precisam, a partir de uma generosidade desenvolvida em nós, e não com aquilo que a gente acha que eles têm merecimento ou não. Tá? E a gente procurar auxiliar para construir um mundo bem melhor, aprendendo com essa lição que Jesus nos deu nessa grande parábola, né? Então, um grande beijo a todos, eu me despeço aqui, com muita gratidão à Patrícia por esse momento de aprendizado comigo, e ao Erivelto também, que eu acho assim, ó, que eu ampliei muito hoje a minha visão com essa discussão com vocês, tá? Gratidão a todos e gratidão aos às pessoas que nos assistem. Grande beijo. Gratidão, Marlene, por mais uma participação em nosso programa nessa interessante série do projeto Parábolas de Jesus. Sem dúvida, Deus é soberanamente justo e bom e ainda nos concedeu a graça da oportunidade de termos Cristo entre nós para nos ensinar. Excelentes argumentos finais. Parabéns. E agora você, Patrícia, sua conclusão, por favor. Então, retomando, agora para finalizar também, como a irmã Marlene falou sobre os trabalhadores da última hora. Como nós somos espíritas, nós falamos muito em espíritas como os trabalhadores da última hora. Mas os da última hora são todos aqueles que vieram, né, mais dispostos a fazer o bem, dispostos a ajudar os outros, a viver na lei de justiça
de igualdade e de caridade, conforme diz Allan Kardec, né, nos ensina. E também a parábola ela nos fala do reino dos céus, e aí cabe uma máxima, que é haverá um só rebanho e um só pastor, que esse é o objetivo, né, da humanidade, de todos nós, que é a evolução, que é a perfeição, mas não é a perfeição absoluta, é a relativa, porque nós nunca vamos ser como Deus, né, que é nosso Pai. Então, é isso, é essa perfeição que se refere à parábola. E mais uma vez, é uma parábola que nos fala, novamente, da reencarnação, da bondade de Deus, na oportunidade de nós repararmos o nosso débito em novas existências. Então, para nós que somos espíritas e que sabemos da reencarnação, nós temos explicações para muitas coisas que se as pessoas não têm esse conhecimento, parecem injustas, mas que para nós não é, porque são injustas diante dos olhos dos homens, né? Porque eles não têm uma explicação para algumas coisas que acontecem, que nós somos agraciados por saber, né? Então, agora eu vou finalizar a minha parte cantando uma música que eu me lembrei. Essa música, ela lembra esse período que nós estamos falando. A Marlene falou um pouco aí sobre a pandemia, sobre as atitudes das pessoas que nós estamos vendo muitas pessoas solidárias, graças a Deus, mas infelizmente, né, nós ainda existe pessoas que não são solidárias e que se aproveitam desse momento que as pessoas que estão passando, né? E eu vou continuar cantando uma música que fala sobre, é uma mensagem de paz, né? Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás, dias melhores no amor, na dor, melhores em tudo, no amor e na dor, dia em que seremos melhores em tudo. Obrigada pela atenção de todo mundo, por terem ouvido a nossa explanação sobre a parábola, e que nós possamos nos reunir novamente no próximo programa. Boa noite. Grato, querida amiga Patrícia Ferreira, também muito boa finalização. E mais uma vez imprimindo sua marca, nos brindando com sua bela voz. Parabéns! Bem, amigos internautas, chegamos ao final e quero convidar Marlene Machado para proferir nossa prece de encerramento. É com você, Marlene. Então, com essa energia tão elevada que nós conseguimos conquistar nesse momento, nessa discussão sobre essa parábola, com tanto entendimento e interação entre nós três aqui, e com tanto amor, com tanto desejo de passar o melhor às pessoas que nos assistem, e também o nosso aprendizado nisso. Nós viemos, meu Deus, te agradecer por todo esse momento de tranquilidade que nos permitiu aqui participarmos desse programa, e com muita gratidão aos nossos antepassados, aos trabalhadores da primeira hora, da segunda, da terceira, e todos os trabalhadores que nos antecederam e que nos propiciaram, nesse momento, a gente ter um pouco mais de evolução, sendo nós sabedores que ainda nos falta muito, mas que a hora é chegada, e como disse a Patrícia, que todos nos tornaremos um único rebanho, com um único pastor, que nenhuma instituição, religião, título, nada nos separará. Seremos todos uma única família,
a família de Deus. Então, agradecemos esse momento, agradecemos a cada um que aqui esteve sintonizado conosco. Obrigada, Jesus, obrigada, meu Deus, obrigada aos mentores desse trabalho, e que assim seja. Gratidão, Marlene. E vocês, queridos internautas, gratidão por terem nos acompanhado em mais um programa O Espiritismo Esclarece, com esse projeto que tanto nos gratifica. Convidamos a todos que registrem nos comentários seus pareceres, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Inscrevam-se em nosso canal, compartilhem nossos programas com seus amigos. Você poderá estar ajudando alguém a sanar uma dúvida. Vocês também podem acessar o nosso canal apontando seu celular para o QR Code, aqui abaixo à minha direita. Até o próximo sábado, com uma nova dupla e uma nova parábola. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.